Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do nosso Rota de Estudos, segunda fase da OAB em Civil, em 8 semanas. Esse é o módulo 1. A gente vai tratar aqui sobre a análise do edital do exame 32 da OAB. Carlos, análise do edital do exame? Sim, a análise do edital é muito importante. Pode parecer meio estranho, mas eu tenho notado que alguns alunos, mesmo sendo alunos de direito, não leem os editais das coisas. Não leem as regras do jogo. Como é que a gente vai jogar o jogo sem ler a regra do jogo? Então, a gente montou este módulo aqui, específico para vocês, tendo base para a segunda fase de ordem, principalmente, especificadamente, para a segunda fase do exame de OAB na matéria civil, que é o nosso propósito aqui, mas está aberto, essa aula está aqui disponível, está dentro do módulo gratuito que a gente oferta dentro da Rota de Estudos, para fazer você pensar um pouquinho e analisar esse edital. Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Por que o edital é importante? O que o edital vai te trazer que vai te ajudar na tua aprovação? Esta é a ideia, tá? Então, assim, eu convidaria você a ler o edital de forma completa, tá? O que a gente vai fazer? Eu pincei aqui alguns pontos do edital, já marquei esses pontos, que são muito importantes para a segunda fase do exame de ordem e dando ênfase no cível para você. Mas é muito importante que você tenha toda essa leitura completa, tá? Então eu vou passar contigo cada ponto, o que este ponto vai te levar, o que é importante saber e com certeza é o primeiro passo para a tua aprovação dentro dessa ideia. Então eu vou conversando aqui contigo e vou compartilhando a ideia da tela com o edital para você ir acompanhando, tá? Dentro do módulo ali da Rota de Estudos já está este mesmo arquivo que eu vou mostrar agora, com essas marcações, já disponível para você. Então você também pode ir acompanhando aí, caso você queira ir mais para frente e tal, mas esperar um pouquinho, pausar o vídeo, ler com mais calma o edital. Então a gente vai pensando isso aí em conjunto. Perfeito? Então vamos lá, direto para o edital, para a gente pensar aqui o que a gente precisa ver. Então tá aqui o edital, a gente vai primeiramente aqui para o 1.4.3, que é quem é que pode fazer o exame? Muita gente me pergunta, professor, posso fazer o exame? Eu estou no 8º período, como é que é essa ideia? Veja o ponto do edital 1.4.3, que diz, podem realizar o exame de ordem dos estudantes de direito que comprovem estar matriculados nos últimos 2 semestres, 9º e 10º, ou no último ano do curso de graduação, caso o teu curso seja anual, porque a maioria dos cursos hoje no Brasil são semestrais, mas existem cursos anuais, ou último ano do curso de graduação em Direito até o primeiro semestre de 2021. Então agora, primeiro semestre de 2021, você deve estar matriculado ou no último ano, se o teu curso é anual, ou no 9º ou 10º período da Faculdade de Direito. Se você não estiver, nada impede você fazer o exame. O teu problema aqui vai ser na hora, se você passar, na hora de entrar com o pedido da carteira lá depois da tua colação de grau. Então, se você não tem uma declaração da faculdade dizendo que você estava no primeiro semestre de 2021 matriculado nos 2 últimos semestres ou no último ano, isto pode gerar um problema lá na frente, na hora de fazer da entrada na tua inscrição na ordem, tá? É um problema mais à frente, eu estou desperiodizado, eu reprovei algumas disciplinas atrás, eu vim de transferência e tal, eu tenho algumas disciplinas lá para trás, vai depender da interpretação da OAB, da sua seccional, que faz essa análise para fazer, até deferir o seu juramento de ordem, analisar se você cumpre este 1.4.3, tá? A ideia sempre é que você esteja aí no 10º período fazendo. Se você vai adiantar, né, fazer antes, mas aí é uma situação particular minha, eu acho que não vale tanto a pena. Mas a galera gosta de fazer para treinar, gastar dinheiro aí para inscrição. Treina em casa, vai se preparando com o seu estudo que você ganha mais tempo aí. Mas este é um ponto interessante aí que a gente precisa analisar. 1.43.1 diz lá, os estudantes de direito que declararem falsamente estarem matriculados nos últimos semestres, nos 2 últimos semestres ou último ano no curso de direito, até o primeiro semestre, além de se enquadrarem nas consequências do item 1.4.4.1,
poderão responder por crime de falsidade ideológica, estarão sujeitos a eventual processo de averiguação de idoneidade moral perante a OAB. Então, aí é um problema, aí essa cláusula aqui do edital não é mais recente, eles colocaram aqui porque tinha muita gente que estava fazendo lá 7º ou 8º período e depois ia brigar lá na frente, passava, depois ia brigar lá na frente, pegava a declaração, complicava com a faculdade para conseguir uma declaração, então um ponto aí mais complicadinho, beleza? Doutores, seguindo aqui, 1.7 ele fala sobre o conteúdo da prova. O que vai cair no exame de ordem? Vai cair o que está previsto nesse edital do anexo 2, tá? A gente vai falar mais do anexo 2 mais à frente. 1.8 fala dos materiais e procedimentos permitidos e proibidos. Todos esses estão no anexo 3. Então, ao final aqui, mais para o final desse vídeo, a gente vai trabalhar especificadamente aí esses pontos aí que são bem interessantes, mas a base deles é 1.7 e 1.8. Aí tem várias situações aqui, de onde é que vai acontecer os exames, o que é vedado, situação de nome social aqui, isenção da taxa de inscrição, coisas que são mais regulamentares aí para o exame. Eu quero ir lá para a cláusula 3.1, que vai começar a falar da segunda fase. Como eu disse para vocês, a gente é especializado em segunda fase do exame de ordem, então estou dando ênfase aqui na segunda fase e mais especificadamente na matéria CIF. 3.1. Como é que serão as provas? Serão realizadas provas objetiva, a primeira fase, e a prova prática profissional, de caráter eliminatório, que é a segunda fase, abrangendo os objetos de avaliação constantes do edital, conforme o quadro a seguir. Aí vem aí o que cai, como é que é o sistema da primeira fase, e vem o sistema da segunda fase, né? Que é a redação de uma peça processual e mais 4 questões, dentro de uma área que você pode escolher entre administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho ou tributário. Doutores, eu vou colocar um vídeo no canal aqui do Segunda Fase OAB sobre essas escolhas e sobre o porquê escolher civil, né? Que é o que a gente mais gosta aqui. A maioria do pessoal escolhe mais trabalho ou penal e o pessoal normalmente tem um pouquinho de medo de civil. Eu quero desmistificar esta ideia, mas isso vai ser um vídeo que vai estar ali disponível para todo mundo no canal do Segunda Fase da OAB. Perfeito? 3.1.2, duração da prova. Tem gente que vai para a prova e não sabe nem quanto é que dura a prova, pessoal. Olha só, a prova da segunda fase tem duração de 5 horas. Será aplicada para o exame 32, 2 de maio, da 1 às 18. A princípio, né, não sei como é que a gente vai caminhar aí pela pandemia, mas a princípio essa é a data aí prevista. Começo aí da 1 às 5. Extremamente importante essa duração de prova, o pessoal acaba se perdendo às vezes aí. Valor da prova, vou lá para o 3.5.1. A prova de segunda fase, a prova prática profissional vale 10, tá? Sendo que a primeira parte é uma redação de peça processual. E a redação da peça vale 5 pontos. Só a peça vale 5 pontos. E aí você vai ter uma segunda parte, tá, dessa prova, que são as 4 questões. E cada questão dessa vale, no máximo, 1,25. Interessante esse aqui, no máximo 1,25. Já ocorreu alguns casos que a OAB fez o seguinte, algumas questões valendo 1 e uma outra questão valendo 1,5. Tá? Então, tirou ali 1,25 de uma questão, tirou 0,25 de uma questão, jogou na outra e tal, e aí trabalhou isso. Ultimamente não vem acontecendo isso. Ultimamente são 4 questões, cada questão com 1,25 de valor. Uma outra dúvida muito grande. Professor, começo pela peça ou começo pela questão? Doutores, é muito de cada um. Eu sou meio reticente a dizer comece por isso, comece pela questão. Eu acho que você tem que ler a prova, tá? Você tem que ler a prova e, assim, fazer o que está mais tranquilo para garantir a tua pontuação. Então, leu as questões, já sabe, mete ficha na questão. Ou, às vezes, começa, lê a peça, elabora o esqueleto da peça. A gente vai trabalhar no módulo da apostila de peças, a montagem do esqueleto das peças. A montagem do esqueleto é primordial, a gente vai trabalhar muito neste módulo da apostila, tá? Mas assim, importante saber que é 5 e 5. 5 de peça,
5 de questões. Então não dá para fazer uma peça sensacional e não responder as questões. Vai tirar 5, não vai passar na prova. Então isso é uma coisa muito importante saber aí o valor da prova essencialmente. 3.5.2, queridos, não identificação da tua prova. Isso aqui é muito importante. Tem uma galera que vai super bem na prova e identifica alguma parte e zera a prova. Tem que cuidar muito com isso. Olha só. 3.5.2. O caderno de textos definitivos da prova prática profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que identifique em outro local que não o apropriado, a capa do caderno. Então você não vai assinar, não vai fazer rúbrica, não vai fazer nenhuma tentativa de identificar o que o examinador acha que você está tentando identificar. Vou dar um exemplo que aconteceu. Já acho que era o terceiro ou quarto exame do candidato, ele passava sempre para a segunda fase e não conseguia passar na segunda fase. Chegou numa segunda fase, ele se preparando muito tempo e tal, imagine aí, alguns de vocês já passaram por uma, duas provas, sabe, enquanto isso é psicologicamente pesado para o candidato. Chegou na prova e a prova caiu do céu para ele, a peça era muito boa para ele tinha trabalhado muito trabalho naquela peça, já sabia como é que fazia, as questões caminharam bem, sobrou tempo das 5 horas, e ele foi lá, um cara muito religioso, quis fazer um agradecimento, escreveu uma frase em homenagem à sua crença, a Deus e tal. Aquela frase, obrigado Deus, tudo que me fortalece, uma coisa assim, aquela frase foi tida como identificação de peça, identificação da prova, e ele zerou. Então, assim, cuidar muito com qualquer situação. A gente vai trabalhar muito na apostila de peças, como não identificar, como não criar dados que não existem no problema. Então, isso é muito importante. Cuidado com a identificação de peça, isso gera anulação, vai zerar a tua avaliação. Então, muito cuidado com essa situação. Perfeito? 3.5.3. O caderno de textos definitivos será o único documento válido para avaliação da prova. E aí depois ele fala do caderno de rascunho. Isso aqui é muito importante. Na prova, você vai receber 2 partes da prova. Você vai receber um caderno de textos definitivos, que é onde você vai colocar as suas respostas, tanto da peça, as 150 linhas da peça, e o texto para a resposta às 4 questões. E você vai ter um outro caderno, que é o caderno de rascunho. O caderno de rascunho não é avaliado. O caderno de rascunho você vai poder até levar embora depois. A gente já vai abordar o artigo que fala sobre isso. Então é muito importante. Um é caderno definitivo, outro caderno de rascunho. Atenção onde é que você vai fazer as suas respostas. Faça no caderno definitivo, por favor. Um outro ponto que a gente vai abordar no módulo de apostila, já fazendo o link aqui, é rascunho. Dá tempo de fazer o rascunho da peça? Não dá tempo. Já deixo essa dica já aberta para todo mundo. Não dá tempo de fazer rascunho da peça. Tá? Não faça, porque não vai dar tempo. Em 5 horas você não vai conseguir fazer. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu queria alertar isso. Caderno definitivo e caderno de rascunho. Você vai ter essas 2 aí observações. 3.5.4. As provas prático-profissionais serão manuscritas. Queridão, queridona, vai ter que escrever à mão. Em letra legível, eu imagino a tua preocupação aí agora. Tua letra é meio ruinzinha, vamos ter que trabalhar isso, tá? Porque eu, como examinador, se eu não consigo ler a tua peça, vai ficar difícil. Então tem que trabalhar um pouquinho aí para ser pelo menos legível a tua letra. Com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Doutores, caneta esferográfica, azul ou preta. Não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas. Doutores, essa caneta esferográfica é a transparente. Por exemplo, essa aqui minha não pode ser. Tá? Eu adoro essa caneta, mas essa aqui não pode. Tem que ser daquele tubo transparente. Não vou fazer propaganda da marca, porque não está patrocinando a gente. Mas é aquela marca já conhecida ou outras situações ali. Sempre o tubo transparente. Doutores, leve mais de uma. Leve 2, 3, 4 canetas, vai falhar a caneta, vai dar o suador no meio da prova, leve mais de uma, 2, 3 canetas aí para não ter problema. Azul ou preta, tá bom? 3.5.5. O examinando receberá nota 0 nas questões da prova prática profissional em caso de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado
no subitem anterior. Doutores, tem que escrever, vai ter que responder a pergunta que está sendo perguntada, né? É muito importante isso, né? Eu, como professor, analiso muito isso. A gente pergunta A, o cara responde B. Aí fica difícil, tem que responder aquilo que foi perguntado, né? 3.5.6, esse é um ponto aqui que a gente vai abordar no e-book de como responder questões. Nesse módulo do como responder questões, a gente vai abordar muito isso aqui. O que eu posso dizer para vocês é, normalmente, as questões da prova prática profissional são divididas em A, B, às vezes A, B, C, às vezes A, B, C, D. Quando você vai responder, você responda dividindo a resposta A. Então bota lá A e coloca, B, coloca, C, coloca. Se você colocar tudo num texto só, a GV não vai examinar e vai te atribuir, ou não vai examinar, ou vai te atribuir nota 0. Ah, mas tudo que foi perguntado está respondido. Não está dividido em A, B, C? Não, não está. 0. Sim. Sim. Ah, mas é injusto. Está no edital. Por isso que é importante ler o edital. Então nós vamos trabalhar isso muito no módulo do e-book de como responder questões. Isso aqui é muito importante. Então também vale aí essa lembrança aí. 3.5.7. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com a extensão máxima definida na capa do caderno de textos definitivos. Normalmente, doutores, 150 linhas. Normalmente é 150 linhas ou a extensão máxima da peça processual. Para a redação das respostas às questões discursivas, a extensão máxima do texto será de 30 linhas. Cada questão, 1, 2, 3, 4, cada, no máximo, 30 linhas. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Maravilha. 3.5.7.1. Ordem das questões. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas. Então tem que responder a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Não dá para responder a 4, depois a 2, depois a 1, depois a... Não, não dá. É na ordem. Como você sabe que é no máximo 30 linhas, você já vai pular ali, deu espaço de 30 linhas para responder cada questão. Ah, mas eu sei a 4 e não estou em dúvida na 1. Responda a 4, mas dando espaço para responder as outras 3, não há problema algum. 3.5.8. Como assinar a peça processual? O caso não deu o nome do advogado, não deu o nome do advogado, qual é? Lá embaixo. Mas não tem que assinar advogado, OAB tem. Ah, mas eu sou advogado, vai lá meter o teu nome. Zerou! Zerou, não identificou a prova. Então como é que você faz? 3.5.8. Quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional e ou as respostas às questões discursivas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Como está escrito ali, ó, entre aspas, advogado, 3 pontinhos. Desculpa. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0 por se tratar de indicação do examinando em local indevido. Nesses termos, pé de deferimento, advogado, 3 pontinhos. Beleza? Vamos trabalhar isso na apostila de peças também. 3.5.9 fala dos dados obrigatórios para a peça processual. Você, normalmente, na peça, vai ter que fazer a qualificação das partes. Fulano de tal. Qualificação, brasileiro, casado, pintor, normalmente não tem. E aí, só que você tem que demonstrar para o examinador que você sabe como é que qualifica. Então, como é que faz? Então, aqui, o próprio edital aqui te dá um exemplo. Toda vez que, não, residente domiciliado A, tem que botar o endereço do cara. Então tem que botar lá. Bota como ele está colocando aqui, ó. Entre aspas, rua, número, escreve, rua, assim, rua, número, bairro, município, CEP. Perfeito? Data, não sei qual é a data, se não exige a data, né? Às vezes tem a data para cobrança de prazo, para saber se você sabe prazo. Se não tem isso, vai colocar data, OAB, município. Então você vai trabalhar isso. Nós vamos trabalhar muito isso na apostila de peças também, isso é bem importante. 3.5.11. Em toda peça, em toda questão, desculpa, vem escrito assim, a simples apresentação do artigo e tal não enseja a resposta, tá? O que eles querem? Eles querem a tua construção teórico-jurídica. Como é que você chegou naquele pensamento? Vai ter que citar o artigo? Vai ter que citar o artigo. Vai ter que citar a súmula que você achou e tal. Mas tem que fazer a construção técnica jurídica, tá?
Então, ó, o texto da peça profissional e as respostas serão avaliadas quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio, à fundamentação e sua consistência, à capacidade de interpretação e exposição, à técnica profissional, ensejando que a mera transcrição do dispositivo legal desprovida de raciocínio não ensejará pontuação. Esse é o texto que está em todas as questões normalmente. Então, assim, não basta só jogar o artigo, tem que trabalhar o artigo, fazer a subsunção nas peças, isso a gente vai trabalhar nas apostilas, na apostila de peças e também no e-book de questões. 3.5.12. Esse 3.5.12 ele é um pouquinho mais complicado, porque ele abre a possibilidade de não cair só texto de lei. Ele abre a possibilidade de, nas questões, é só nas questões, não é na peça, podem ser formulados de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Tores, nós vamos trabalhar isso no e-book. O GPS da aprovação, que é um dos módulos também do curso, vai trabalhar com essa ideia. É importante dar uma lida na jurisprudência, nos informativos, você não vai poder levar isso na prova, não é material proibido, mas é interessante estar ali mais ou menos por dentro das coisas mais proeminentes. Não cai tantas questões assim, mas às vezes pipoca uma questão que é baseada em jurisprudência. Tá? É claro que você não vai saber o número do RESP, o número do REX, não vai saber, mas o número da DIN, mas é interessante ter esse pensamento aí que pode cair, beleza? Bom, disposições acerca da aplicação da prova. 3.6.2 diz algumas aqui observações, que primeira coisa, você não pode levar, não é permitido o uso de borracha e de corretivo. Ai, Carlos, errei. Risca. Risca e depois faz. A gente trabalha isso também na apostila. Outra coisa, a caneta esferográfica tem que ser material transparente. Também já falamos disso aí. E aí, comparecer à prova, entrar no exame com antecedência mínima de 1h30, para quê? Para que eles possam fazer a vistoria do teu material de consulta permitido, que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, esse 3.6.2 aqui é bem importante. 3.6.6, documentação, tá? Você vai ter que comprovar que você é você. 3.6.6 fala dos documentos que são possíveis de você levar, tá? RG, CNH e tal. Leve documentos. Se você não provar que você não é você, não vai rolar. Perfeito? O 3.6.14, meus queridos, vai falar aqui da consulta, tá? Durante a realização da prova prática, será permitida exclusivamente a consulta da legislação, súmula e enunciados. A gente vai trabalhar no anexo 3 mais à frente, tá? Fala aqui da legislação em vigor, né? O 3.6.14.4. A gente tem no módulo do GPS da aprovação todas as legislações que estão previstas aqui no edital marcadas para você, te indicando o caminho. Não vai poder ser cobrado nenhuma legislação fora daquilo ali que está no edital, tá? Que está aqui nesse edital. Então o GPS te dá esse link. Então é importante você fazer o teu estudo em conjunto com o GPS, tá? Que a gente apresenta aí no módulo do GPS, que é um trabalho feito já determinando quais são os artigos e quais são as legislações que você precisa ver e poder marcar já previamente no teu vadimeco. 3.6.15 será eliminado o examinando que tiver portando Walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, e aí que tem toda a lista aí. Não pode ir com nada na cabeça, tá? Fora o teu estudo, é claro, mas aí, óculos escuro, chapéu, gorro, boné e tal, não dá, não pode levar, tá? E tem o artigo ainda aqui, o 3.6.15.5, que diz dos cabelos longos, né? As meninas, os meninos que têm cabelos longos devem estar durante a prova com eles presos para que você possa estar com as orelhas à mostra, né? Vai que você está com ponto eletrônico aí sem querer dar ideia para ninguém, pelo amor de Deus. Não pode, as orelhas têm que estar à vista. Então, pessoal, cabelo longo, aí, meninas, meninos, prendam os cabelos para poder fazer a prova. Temos aí o 3.6.19, a permanência na prova. Você tem uma permanência mínima de 2 horas.
tá? Desde o início da prova. Você não pode sair antes das 2 horas. Chegou, leu a prova, viu que você fez uma grande besteira em tentar o exame porque você não estudou, você vai ter que aguentar 2 horas de tortura ali até poder sair e ir embora, tá? Então, mínimo 2 horas. E você pode sair depois das 2 horas, mas sem o caderno, sem nada, sem o caderno de rascunhos. Você só vai poder sair com o caderno de rascunhos após as 4 horas, tá? Então, após 4 horas de exame, você pode sair com um caderno de rascunhos, que está aqui, o 3.6.19. Doutores, vocês têm 5 horas de prova. Então, assim, eu sei que é difícil, tal, mas se estruturar dentro dessas 5 horas, não se apavorar. Por isso é muito importante os simulados, você treinar. Você tem aí, dentro do nosso projeto, 8 semanas para estudar para a segunda fase, e dentro dessas 8 semanas, fazer os 8 simulados que a gente propõe para você. E nesses simulados, sentar durante essas 5 horas e pegar ritmo de prova. O simulado é no estilo da OAB, com uma peça e 4 questões. Então, você ir pegando o ritmo de prova. Se isola em casa, vai fazer o simulado em outro lugar, se tem cachorro, papagaio, periquito, filho, pai, mãe, avô e tal, que possa te encher o saco aí, se isola um pouquinho para conseguir treinar. Pegar ritmo de prova é extremamente importante para você saber dosar o tempo. Tá? Às vezes você vai muito rápido, perde muito tempo que você poderia elaborar melhor aí as tuas respostas, tá bom? Por fim, aqui antes do... não, tem alguns mais pontos aqui. 3.6.21 é a questão da eliminação automática do examinando. É importante aqui ver, ó, se você estiver aí recebendo auxílio, né, utilizar livros que não podem ali no anexo 3, dicionário, notas, impressos, for surpreendido com aparelhos eletrônicos ou chapéu, as questões aí de cabeça aí também, outras situações aqui, a caneta que tem que ser transparente, né, buscando aí algum colega aí que possa te passar algum auxílio, tudo isso você vai ser eliminado. 3.7 é medidas preventivas para o corona, para o Covid, vai ter que fazer a prova com máscara às 5 horas, vai ter que fazer, vai ser cansativo, vai ser, então vamos ter que acostumar. O 4.2.3, que diz da nota da prova, né, a soma das notas obtidas nas questões e na peça, ela é de 0 a 10, pode zerar, ela pode tirar 10. Dá para tirar 10? Dá para tirar 10. A gente acredita que você pode tirar 10. Sim, vários alunos aí já tiraram 10, não é tão impossível assim, pelo amor de Deus. E o 4.2.6, que acho que é uma grande preocupação do pessoal que faz cível, que é o nome da peça. Meu Deus do céu, qual é o nome da peça e tal, não sei o quê. O 4.2.6, ele diz, ó, no caso de propositura da peça inadequada para a solução, considerando para este fim que não seja exclusivamente de conformidade com a solução técnica indicada no gabarito, no padrão, né, ou de apresentar a resposta incoerente com a situação proposta, o examinando receberá nota 0. No módulo da apostila, a gente trabalha muito bem aí como não zerar no nome da peça, tá? A gente vai trabalhar aí pontos aí bem importantes para você não zerar no nome da peça, porque não é difícil errar o nome, tá? Pessoal, o exame de ordem ele tem que indicar muito bem, né? Essa situação dos cursinhos aí hoje, trabalhando mais até no recurso do que no próprio cursinho, o pessoal da OAB fica muito fechado a ter que dar, no caso, efetivamente qual é a peça. Então fica muito difícil errar qual é a peça. Então, a gente vai trabalhar isso aí na apostila de peças, aí isso é bem importante, tá? Indicação correta da peça prática é verificada no nome em júris, da peça concomitante como correto, e o completo fundamento legal utilizado. Isso aqui é bem importante, tá bom? Doutores, vamos para os anexos. Os anexos são bem importantes, então vou pulando aqui um pouquinho. Anexo 1, onde vai ser a prova. Anexo 2, o conteúdo programático da prova prático profissional. Então a gente vai para a nossa área, para civil. Está aqui todos os pontos de civil. Todos esses pontos, meus queridos, estão lá no módulo, estão no GPS da aprovação. Tá? No GPS da aprovação, eu apresento para vocês uma lista e uma tabela, contendo as mesmas informações. Se você quiser trabalhar com a lista, se você acha melhor trabalhar com a tabela, tá tudo lá. Cada um desses pontos, eu mantive um número desses pontos para vocês e a indicação de aonde estão esses pontos para você estudar, tá bom?
isso em direito civil e isso em direito processual civil. Então tem todos esses pontos lá no GPS da aprovação, elencando aqui, veja que processo é bastante, né? Tem 32 pontos aí, e esses pontos se subdividem, então a gente fez um trabalho bem legal ali no GPS, indicando quais são os locais aí que você precisa estudar, quais são as leis, em alguns casos quais são as súmulas, em alguns casos quais são os artigos, os grupos de artigos e aonde eles estão nos mais variados ordenamentos jurídicos. Isso é bem importante aí. Então o GPS vai te ajudar bastante. O GPS é um ponto legal para você ajudar no teu estudo dentro do cumprimento do cronograma que a gente propõe para você. E, por fim, o anexo 3, que é o que eu posso levar na prova? Meu Deus do céu, o que pode ir comigo lá, me auxiliando? Você não vai fazer a prova sozinho, olha só, você vai fazer a prova com o teu vademecum, exatamente. Então tá aí, material permitido. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Queridos, dá para usar o vademecum que você comprou lá no primeiro ano da faculdade? Não, não dá. Não dá por quê? Porque esse teu vademecum está todo anotado. Se você estudou bem na faculdade, ele está todo anotado, e tinha que anotar mesmo, tinha que ter arriscado. Segundo, ele está defasado, ele é de 5 anos atrás, tá? Então, não vai rolar. Então, a indicação é que você compre, a minha indicação, que você compre um novo vademecum, que você compre o vademecum para fazer o exame de ordem. Por quê? Porque ele não vai poder estar anotado, tá? Ele não vai poder ter marcação de marca-texto, ele não vai poder ter fitas, a gente já vai ver agora, não vai poder ter post-it, então isso vai complicar um pouquinho. Então como é que é essa situação aí? Então, vademecum, aqui eu estou com um vademecum aqui, sem querer fazer propaganda, mas um vademecumzinho aqui para a OAB, essencialmente. Códigos, inclusive os organizados, que não possuem índice estruturando roteiro de peças. Normalmente, esses vademecums aqui já não prevêem esse roteiro de peça. Por quê? Para você poder usar no exame mesmo. Remissão doutrinária, jurisprudência, informativo dos tribunais. Normalmente, nesses vademecums, não há uma remissão à doutrina. Há uma remissão a artigos. Isso pode. Isso é sensacional. Mas remissão à doutrina, remissão à jurisprudência, não pode ter, tá? Súmulas, enunciados e orientações, inclusive organizados, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Pode ter ao final lá do vademecum a lista de súmulas do STF, do STJ, as OJs lá do trabalhista? Pode, isso pode sim, sem problema. Índice remissivo em ordem alfabética ou temático, desde que não estruture o roteiro de peça? Pode ter. Exposição de motivo, regimento interno, resolução, pode tudo. Simples utilização de marca-texto, traço ou simples emissão de artigos ou a lei. Doutores, aqui diz que eu posso utilizar marca-texto. Se eu tiver o código muito marcado, pode gerar uma dúvida no examinador ali, na hora de verificar o teu material, e ele pode querer impugnar o teu material. Então, eu, na minha experiência, não indico que você use marca-texto. Tá? Ah, é um simples artigo ali? Pode. Mas vai que você pega um examinador ali, um avaliador ali mais chato, não, um aplicador de prova mais chato, capaz dele encher o saco. Então, não aconselho aqui. Aconselho o quê? Separação de códigos por clipes. Olha só, tá? Marcadinho. A gente faz aqui a aula de marcação de código, tá? Marcadinho, técnicas para você utilizar os clipes. Clipes de lado, clipes embaixo, você pode fazer essa utilização com os clipes. Essa é a minha indicação. Utilizadores separadores de código fabricados por editoras. Tá ligado que vende, às vezes, na livraria e tal, só um assim, Código Civil, Código Comercial, Código Penal, CPC, ECA e tal. Isto pode, e essas etiquetinhas você pode colar ali. Essas fabricadas por editoras. Essas fichinhas em branco, não pode. Não pode, tá bom? Tem que ser essas industriais fabricadas por editoras. E aí o material proibido é o contrário de tudo que a gente falou aí. Não pode ter código comentado, não pode ter jurisprudência, não pode ter anotação pessoal ou transcrição, cópia xerox, utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it, remissão, utilização de notas adesivas manuscritas em branco, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ligados ao mercado, né? Em branco. Aqui que é o problema, em branco. Em branco não pode, e outras coisas aqui que claramente não poderia,
Beleza? Então, isso aqui é muito importante a gente notar. Perfeito, meus queridos. Essa ideia aqui da interpretação do edital. Espero que vocês tenham visto aí, matado algumas dúvidas. O vídeo ficou um pouco longo, porque o edital é longo, tá? Mas leiam o edital com muita calma para iniciar o preparo de vocês, tá bom? E convido vocês para os próximos módulos aí, que a gente vai trabalhar com o GPS, com a apostila, com o e-book de respostas de questões, como marcar o código. Então é muito importante ter você aí na rota de estudos nossa, da segunda fase da OAB em 8 semanas. Grande abraço.